evento, o primeiro simpósio de arbitragem do Oeste da Bahia. Meu nome é Juliana dos Santos Francisco, eu sou estudante de Direito, estou no 8º período da Unifaf e temos a honra de recebê-los aqui nesse evento que foi preparado pela nossa equipe da Unifaagro, que organizou o evento. É o Daniel, que está aqui na frente, a Maria Luísa, que está lá fora, e o Danilo Kaique, que ele é um estudante egresso, ele se formou ano passado e ele sempre acompanha a gente nesses eventos, então ele nos ajudou a organizar. Desde já, eu gostaria de deixar agradecimento a todos vocês que estão aqui, aos profissionais aqui presentes, e também agradecer pelo apoio institucional da FAAF e da Comissão de Mediação e Arbitragem, OAB Bahia, da subseção de Luiz Eduardo Magalhães. Também gostaria de deixar os agradecimentos aos nossos patrocinadores, que foi a Câmara de Arbitragem do Oeste da Bahia, a CAMOB, o Batista Capel Rosignol Santos, Advogados e Associados, com sede aqui em Luiz Eduardo Magalhães, e também ao Grupo Santo Antônio. O evento ele foi organizado por nós, membros da equipe, pensando numa possibilidade de vocês terem acesso ao que a gente teve nas competições e também para vocês terem uma ideia do que o que a arbitragem pode possibilitar para a gente. Tem vários tópicos que a gente pode trazer dentro dessa temática e, dentro disso, a gente pensou em trazer profissionais da área que atuam nisso, principalmente voltado para o agronegócio, já que nós estamos na região do agro. Portanto, pensando nisso, que a gente desenvolveu o projeto e realizou o evento. Só um minutinho. Enfim, convidamos agora para a fala de abertura os coordenadores do evento, Maria Luísa Rosa Pereira e Daniel, que eles vão fazer um discurso de abertura do evento, falando um pouquinho sobre a experiência deles com a arbitragem e as competições. Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Maria Luísa Rosa. Eu faço parte da Unifaagro. E, bom, primeiramente, foi solicitado que a gente desse um pouquinho uma exposição de como é que foi participar das competições. Eu, na verdade, comecei nas competições em 2021, na Camagro, e estamos, inclusive, com o nosso diretor executivo, Paulo, que estará falando um pouquinho com vocês. E, bom, eu despenquei nas competições em 2021, sem saber exatamente nada. Eu estava no 3º período, e foi durante a pandemia, então foi um desafio imenso. A gente trabalhou longas horas até que a gente conseguiu chegar nas 8º. Infelizmente, ficamos por lá, mas foi uma experiência incrível e que me fez voltar agora em 2023. E, nessa oportunidade, a gente conseguiu ir para Salvador, onde a gente conheceu o Davi. Nós fomos também para São Paulo, porque nós nos classificamos como semifinalistas. E, lá em São Paulo, a gente pôde ver um pouquinho de como é que é uma vida fora dessa bolha aqui de Luiz Eduardo e ver como é que é uma capital que traz tantas possibilidades e, inclusive, traz a arbitragem como um dos meios de resolução principais. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre o que a competição pode proporcionar para os alunos de direito que, às vezes, vocês possam não ter tido a matéria de arbitragem ainda, não saber muito bem como é que funciona o instituto. Acredito que aqui tem estudantes de 2º, 4º, 6º, até o 10º período. Assim, dentro da vida acadêmica, a competição ela traz muitas qualidades que vocês vão precisar em inúmeros momentos. Antes da competição, eu achei que talvez eu tinha algum conhecimento a respeito de como redigir trabalhos acadêmicos ou como fazer uma pesquisa acadêmica. Não tinha, no caso, né? Com a competição isso foi aprimorado. Você começa a ver que tudo que você vê na faculdade é muito raso, à medida que você tem que procurar por coisas que ainda não são fundamentadas, não são muito abrangentes, e você tem que realmente ir cortando e indo atrás. Também na questão da oralidade, que não sei quem aqui vai querer advogar no futuro, quem vai querer ser servidor público, mas, enfim, a oralidade ela é fundamental, independente da área que você for escolher. Então, assim, trabalho em equipe, são várias questões que elas são incentivadas com a competição de arbitragem, e seria muito vantajoso que o pessoal que está aqui hoje assistindo a palestra participasse também nos debates,
vocês iriam ter uma experiência, assim, não uma experiência completa de como seria uma grande Câmara Arbitral organizando uma competição, mas vocês teriam uma pequena experiência para que vocês sentissem como é essa questão de pesquisar, montar teses jurídicas, montar teses de defesas e debater entre si. Agradeço meus colegas. E agora, dando início, né, à primeira noite, que nós temos como a introdução à arbitragem, convido aqui os nossos convidados. Isso. O Dr. Paulo Oliveira, que veio de Salvador. Ele é diretor executivo da Câmara de Arbitragem do Agronegócio, Camagro, professor da disciplina de Direito Internacional Público na Faculdade Baiana de Direito, doutorando em Direito Público, mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Constitucional, todos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E o nosso outro convidado, o Dr. Davi Franco, que também é de Salvador. Ele é assistente jurídico no escritório do Paulo Oliveira. Ele é interno voluntário na Câmara de Arbitragem do Agronegócio e membro da comissão redatora dos casos das competições 4 e 5. Ele também é membro do Núcleo de Competições Internacionais da UFBA, na qual participou da ICC Multicourt Competition 2018 e da Camarb. Nesta última, receberam a premiação de melhor memorial da requerida e segundo melhor memorial da requerente na competição de 2021. E, como mediador, nós convidamos o membro da Comissão de Mediação e Arbitragem, o Dr. Guilherme Moraes. E passo agora a palavra para ele, para que medie essa conversa. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes, que prestigiam esse evento, no qual nós trazemos a arbitragem como foco. Trazemos a arbitragem como foco desse evento. Uma breve introdução à arbitragem e o que ela pode ser proporcionada, né? O uso da arbitragem ela está sendo considerável no âmbito nacional, mas nós não temos muitos números por conta do sigilo que a arbitragem traz em seu escopo. Hoje nós somos o Brasil é o segundo maior em arbitragem no mundo, segundo os dados da Corte de Comércio Internacional, e possui um escritório do próprio da entidade em São Paulo, e esse escritório ele já tem mais de 100 anos de tradição. Mas volta e meia, né, mesmo com esse rol, esse escopo que nós trazemos, nós, como advogados, sempre nos deparamos com a pergunta dos nossos clientes: mas a arbitragem, ela é uma boa alternativa? Aí, como um bom operador do direito, nós vamos observar o caso e vamos analisar o que seria melhor se realmente a arbitragem, e por isso que hoje nós estamos com esses palestrantes de peso que vão dizer para nós se a arbitragem é a melhor escolha. E nessa oportunidade eu vou perguntar para o Dr. Paulo, a arbitragem é uma boa alternativa? Bem, primeiro, boa noite a todos, a todas que estão aqui presentes. Parabenizar a comissão, né, em nome da Unifagro, pela realização desse evento híbrido, com palestrantes, exceto eu, evidentemente, com palestrantes de peso. Talvez, se a gente se referisse a Davi, né, com relação a esse peso, a excelência e elegância dele, talvez
estaríamos aí correto. E gostaria de deixar um abraço aqui registrado ao professor Josias, colega de profissão, já atuamos, felizmente, juntos em alguns processos. Uma pessoa extremamente técnica, extremamente comprometida, um profissional de excelência e, com certeza, é um dos professores com maiores potenciais de aprendizado para vocês dentro da faculdade, tenho certeza disso. Vamos lá. A arbitragem, eu sou suspeito para falar se a arbitragem é de fato ou não uma melhor alternativa, né? Evidentemente que a arbitragem não é a melhor alternativa para todos os tipos de litígio, mas para a grande maioria, sim. E claro que ela também não pode ser utilizada em todos os tipos de litígio, né? Aqui a gente teria que tratar de direitos disponíveis, né? E não são todos os direitos eminentemente disponíveis que ficariam aí à disposição da arbitragem, e também não só todas as outras tantas matérias que seriam melhor tratadas, digamos assim, na arbitragem. Mas certamente a arbitragem abre uma alternativa extremamente importante e extremamente válida ao Poder Judiciário. Vocês estão habituados, eu não sei o semestre que vocês estão atualmente, primeiro, segundo, nono, 10º, mas vocês conhecem o Poder Judiciário antes de entrar na faculdade. Então, a sociedade em si, a sociedade civil, está enraizada de que o órgão julgador, né, o poder julgador, dentro dos 3 poderes que temos no Brasil, é o Poder Judiciário. Então, o exercício da atividade jurisdicional seria única e exclusivamente do judiciário para aqueles que tomam conhecimento, tomam ciência do direito antes de entrar na faculdade. Mas existem outras formas, existe uma outra forma de jurisdição, que não há estatal, que não aquela do Poder Judiciário. É uma jurisdição extrajudicial, ou seja, uma jurisdição que não é feita pelo próprio Poder Judiciário, mas sim pela sociedade, por instituições ou de forma ad hoc, a depender do que as partes escolherem para solucionar esse seu conflito. E ela, ao fim e ao cabo, vai resultar em um título executivo judicial. Então, a gente tem, digamos assim, o empoderamento da arbitragem com o novo CPC, deixando claro, né, o que o STJ vinha falando ao longo do tempo, deixando claro a opinião do STJ em relação à jurisdição da arbitragem, porém não a atividade do poder público em si. Então, isso é muito importante. Os jurisdicionados e aquelas partes que têm interesse em alguma solução de conflitos saberem que, sim, existe uma alternativa e essa alternativa é válida e resulta em um título executivo judicial da mesma forma que aquele resultante do Poder Judiciário. E aí vem os outros tantos benefícios que a arbitragem traz. E aqui eu eu deixo claro que não é uma crítica ao magistrado, não é uma crítica ao servidor público, não é uma crítica aos assessores, viu? Só para deixar bem claro, mas é uma crítica à estrutura do Poder Judiciário em si, né? A gente tem um Código de Processo Civil que ele é direcionado a resolver muitos conflitos. Não é de resolver 1 ou 2, 3 ou 4, ou 100, ou 1000, ou 100 mil. A gente tem hoje milhares de processos ativos no Brasil. Cerca de 70, 72 milhões de processos ativos no Brasil. Então, a estrutura do CPC é para que o Poder Judiciário dê conta de julgar milhares de processos. Porém, o Judiciário não é estruturado de forma a conseguir julgar essa quantidade exorbitante de processos. Talvez aqui, acredito que a média no Judiciário baiano seja cerca de 7
mil processos por magistrados. Então, a gente tem 7 mil processos por magistrados. E algumas varas a gente tem mais do que isso. Algumas varas da Fazenda Pública em Salvador mesmo chegam a ter 16, 17 mil processos no acervo. Porém, a cada ano, a cada dia, a cada mês, chegam mais e mais processos. E o magistrado, ele tem, dentro do seu generalismo, julgar uma quantidade imensa de processos das mais diversas áreas. Não sei se vocês estudaram ainda a estrutura do Poder Judiciário em si, tiveram teoria geral do processo, por exemplo, direito processual 1, mas você tem a Justiça Estadual, né, que faz parte da Justiça Comum e recebe, talvez o nome, né, mas é um nome técnico que se é utilizado, é a Justiça Residual. Por quê? O que não faz parte de uma justiça especializada, eleitoral, trabalhista, militar, e não faz parte Federal da também. União, né, é julgado, onde a União não tem interesse, é julgado pela Justiça Estadual. Porém, por vezes, esse juiz estadual vai ter que julgar demandas trabalhistas, por vezes ele vai ter que julgar demandas eleitorais, e muitas vezes ele também tem que julgar demandas de interesse da União. Então, olhe para além da Justiça Comum, ele também tem que saber das justiças especializadas. E dentro da Justiça Comum, a gente está falando em direito penal, a gente está falando em direito de família, a gente está falando em direito tributário, a gente está falando em uma série de outros tantos assuntos que o magistrado precisa saber. Então, o juiz, primeiro, ele não tem um conhecimento amplo e irrestrito de todas as áreas do direito. Por isso que a gente fala que tem que ser um juiz generalista. E, evidentemente, que ele não tem tempo para se debruçar em tantos processos. Então, ele tem que separar uma quantidade X de tempo, ele tem que conhecer o processo até um determinado ponto e ele tem que trazer uma sentença final a esse processo. Evidentemente que a gente, na maioria das vezes, não vai ter uma sentença exatamente técnica e direcionada àquela situação, levando em conta todas as circunstâncias e todas as peculiaridades daquele caso concreto. A arbitragem, por sua vez, enquanto um juiz, enquanto uma vara, que por vezes não tem nenhum juiz, e isso não é por um ano, não são por 2 anos, de fato, é por muito tempo. Qualquer semelhança com a primeira vara civil aqui de Luiz Eduardo é mera coincidência, viu? Tem que se debruçar numa quantidade exorbitante de processos das mais variadas matérias. A arbitragem, por sua vez, um árbitro ele vai ter os árbitros que mais têm processos em andamento hoje no Brasil têm cerca de 16, 17 processos em andamento. Só que esses árbitros vão conhecer de matérias no qual eles têm uma expertise muito grande, onde eles estudaram e estudam cotidianamente aquelas matérias. Ou seja, o conhecimento daquele caso, o tempo despedido para conhecer aquele caso e a técnica direcionada àquele tipo de conflito é muito maior do que aquela em que o juiz está inserido. Ou seja, a arbitragem é uma alternativa válida, extremamente válida. Para todos os casos, não. Quais os principais casos que a gente mais tem demandas arbitrais no Brasil? Notadamente, casos que envolvam contratos, e contratos, de certa forma, não tão simples, não aqueles usuais, mas sim mais com uma complexidade maior, bem como contratos empresariais societários. Porém, algo que eu venho lutando desde 2017 é trazer para o agronegócio a arbitragem.
Porque eu entendo que o Poder Judiciário, por vezes, ele acaba engessando determinadas atividades do agronegócio. E, repito, não por culpa ou por vontade, por não ter tempo, por não ter estrutura e por não ter, por vezes, a agilidade necessária com a agilidade com que aquele caso faz a necessidade de ter uma determinada agilidade, perdão. Enfim, e a gente pega aqui os contratos mais complexos, e aí eu já faço um gancho com o que a gente vem trabalhando na competição ao longo dos anos. Salvo engano, a Unifaf participou, o primeiro caso que ela participou foi o caso do Cultivares, né? Então, a gente tem aqui uma propriedade intelectual aplicada especificamente para o agronegócio. Então, imagine um magistrado ter que se debruçar horas e horas e horas por um tema que talvez seja parte da sua rotina de menos de 0,5% dos casos que ele vai conhecer. Isso dentro de uma cidade eminentemente agrícola, que é Luiz Eduardo Magalhães. Ele vai poder se dedicar esse período todo? Não. Ele vai entender a diferenciação entre royalties, entre cultivar, entre inovação tecnológica, entre renovação tecnológica, entre atos de pirataria ou não, enfim, é uma coisa extremamente complexa. Mas já temos a arbitragem sendo feita no Brasil para tratar de cultivares. Uma outra situação, a gente trouxe ano passado, aliás, esse ano, né? A gente já está trabalhando com o caso do próximo ano, então acaba confundido. Mas o próprio washout, né? Não é pura e simplesmente a gente tratar de uma cláusula contratual de washout, mas é entender as peculiaridades daquele caso, daquele contrato, para ver se a cláusula era, de fato, aplicável e em quais termos eram aplicáveis, para ver se ela estava exatamente prevista ou então era caso de uma interpretação. Então, claro, a arbitragem é sim uma alternativa, é uma excelente alternativa, não só para tratar de contratos complexos, não só para tratar de contratos peculiares, não só para tratar de contratos empresariais ou de matérias societárias, mas no agronegócio, inclusive, que a gente consegue ter todas essas matérias, porém com um pano de fundo extremamente distinto daquele com que os magistrados estão acostumados. E só uma última consideração. Apesar até de louváveis atitudes que o próprio Tribunal de Justiça vem adotando, inclusive a gente teve recentemente aqui, eu tive a oportunidade de ser um dos palestrantes, de tratar de matérias relacionadas ao agronegócio para os magistrados. Então, a gente teve a participação de 50 ou 60 magistrados de forma presencial aqui em Luiz Eduardo, e teve a participação de mais de 300 ou 350, acho que a gente chegou a ter um total no formato híbrido de mais de 400 magistrados participando do curso. Claro, para que conhecessem de outras tantas matérias que são direcionadas ao agro e que podem chegar à área para conhecimento deles, inclusive de uma certa interposição Poder Judiciário e arbitragem, onde a arbitragem eventualmente vai ter que ter aí uma certa ajuda, um certo auxílio do Poder Judiciário para efetivar algumas das suas medidas. O que eu vou comentar também, em complemento com essa questão, é que a gente pode notar que, felizmente, houve uma progressão no entendimento jurisprudencial e no posicionamento dos magistrados com relação à arbitragem. No início, quando a lei de arbitragem foi lançada no Brasil, em 96, houve bastante resistência dos magistrados e, em geral, da jurisprudência do Poder Judiciário com relação à arbitragem, mas isso vem mudando. E a arbitragem não deve ser entendida, como ficou claro na fala de Paulo, como um contraposto, como uma ofensa ao Poder Judiciário, como uma ofensa aos magistrados, mas simplesmente pelo reconhecimento que, na realidade,
a gente não pode exigir que os magistrados tenham um conhecimento tão específico sobre essas áreas que necessitam de um conhecimento técnico muito peculiar. Nós podemos ver que em outros mercados, como, por exemplo, na questão de mercados de capitais, a arbitragem é muito utilizada, inclusive obrigatória para as sociedades com ações listadas em bolsa na B3. Também podemos ver que no mercado de energia elétrica, os conflitos devem necessariamente ser resolvidos por arbitragem. Por quê? Porque houve um reconhecimento nesses mercados de que as matérias são inerentemente tão complexas que não vale a pena levar essas causas ao Poder Judiciário. Não tem como se exigir dos magistrados que conheçam, além de todas as matérias que eles precisam conhecer no dia a dia, eles também saibam de mercado de capitais, de questões técnicas do mercado de energia elétrica. E fica o questionamento, por que não também aplicarmos esse entendimento para o agro? Talvez não, pouco provável que consigamos uma obrigatoriedade da utilização de arbitragem, mas precisamos de uma mudança de mentalidade, porque precisamos reconhecer a complexidade das causas relacionadas ao agronegócio. O agronegócio tem se modernizado muito, a questão do uso de tecnologias, como o Paulo mencionou, a gente, na competição, já tratamos, inclusive, da questão de propriedade intelectual. Então, o agro possui temáticas e discussões jurídicas muito complexas e específicas que, na maioria das vezes, vão ser melhor resolvidas em arbitragem quando vão ser julgadas por árbitros que têm conhecimentos técnicos específicos e atuam muito na área. Então, ao invés de uma afronta, eu acho que seria melhor analisada como uma ajuda ao Poder Judiciário, desafogar o Poder Judiciário dessas causas complexas, para que o Poder Judiciário possa fornecer a prestação jurisdicional para a maior quantidade de pessoas possíveis e não fique travada com esses problemas complexos que necessitam de conhecimentos específicos. E são justamente nessas causas que a arbitragem se demonstra extremamente valiosa. Complementando a pergunta ainda sobre a alternativa à arbitragem, eu gostaria de perguntar também para o Paulo e Davi como funciona a respeito da arbitragem no momento final da análise técnica de um contrato, de uma commodity com propriedade intelectual registrada. Nesse sentido, do final, para que isso se torne um título executivo judicial. Como é analisado isso durante a arbitragem? Deixa eu tentar desmistificar um pouquinho o passo a passo do processo arbitral. Do processo arbitral em si, falando da necessidade de se impor uma cláusula, ou eventualmente tem-se um compromisso arbitral a posteriori, mas a necessidade de se colocar uma determinada cláusula arbitral em contratos. O primeiro passo de quem está fazendo o contrato é, de fato, entender qual é o melhor tipo de execução daquele contrato, né? E tentar antever, evidentemente, quais problemas ou quais dificuldades possam ser encontradas aí ao longo dessa execução em si. Diante disso, você vai analisar a melhor forma de solucionar eventuais conflitos. Então, necessariamente, a gente vai utilizar a arbitragem, a gente pode utilizar a mediação, a gente pode utilizar um dispute board, a gente pode utilizar uma expert determination, enfim. A gente pode analisar diversas situações. Davi participou de um M&A que a gente fez, onde a gente colocou 3 câmaras arbitrais, entendeu? Para análise de matérias distintas. Então, tinha CAM-B3, tinha a CAN-CCBC e tinha, por uma outra situação, salvo engano, acho que era CANFIESP. Então, assim, eram 3 cláusulas para 3 diferentes câmaras, para 3 diferentes tipos de situações. Lembrei. A CANFIESP ela entrou porque ela tem um regulamento expedita muito interessante, então entrou para cláusulas, para conflitos até um determinado valor. A B3 ela foi utilizada para analisar eventuais problemas
com relação a valores imobiliários, a bolsa em geral, e a CanCBC para outros problemas em geral. Então, assim, para um contrato específico, eram 3, eu fiz 4, mas são 3 cláusulas distintas. Tá? Então, você consegue amoldar o que eu quero resolver na arbitragem, qual câmara eu vou destinar. Eventualmente, eu posso ter uma outra situação, outro meio de solução de conflito. Por exemplo, no caso de commodity, eu posso colocar uma expert determination para analisar a qualidade. Né? A arbitragem de commodity, ela é basicamente uma arbitragem de qualidade. Então, eu posso analisar qual é o tipo de contrato que eu estou tendo como pano de fundo. Para a gente chegar a um título executivo judicial, com a sentença arbitral, a gente precisa ter, primeiro, temos um conflito de interesse. Digamos que vamos tratar aqui de arrendamento. Hoje eu e Davi, a gente está fazendo uma diligência de um contrato de arrendamento, fazendo uma reintegração de posse. Então, vamos dizer que a gente tem um contrato aqui de arrendamento. Né? A gente pode colocar cláusula arbitral? Evidentemente que sim. A gente pode colocar cláusula arbitral em contratos de parcerias agrícolas? Evidentemente que sim. Temos um conflito em um arrendamento. A pessoa deixou de pagar, ou ela quer uma renovação, ou, enfim, qualquer situação que possa surgir disso. Não há um consenso em relação àquele entrave. Uma das partes, então, provoca a Câmara. Ela faz um requerimento de instauração de arbitragem. E ela, assim, o faz com base em uma cláusula arbitral, no caso da Camagro, vou puxar aqui a sardinha, com a previsão, eventual conflito de interesse, com relação à interpretação, extensão, execução desse contrato, será resolvido pela Câmara de Arbitragem e Mediação do Agronegócio, Camagro, tendo como base o seu regulamento de arbitragem ou regulamento expedita, por exemplo. Se for expedita, um único árbitro. Se for regulamento usual, 3 árbitros. Lá eu vou dizer se eu quero qual é a lei que eu vou aplicar àquele caso e qual é a lei que eu não vou aplicar àquele caso. Então, você faz um corte temático, porque vocês bem sabem que no Brasil a gente tem algumas leis desnecessárias e outras que não albergam a situação de uma maneira moderna, né? Ficaram para trás com o tempo, porém não foram revogadas e eventualmente poderão ser utilizadas porque estão em vigor. Se eu quero que essa arbitragem seja presencial, se eu quero que essa arbitragem seja online, se eu quero que essa arbitragem seja em São Paulo, porque eu quero viajar para lá, se eu quero que a arbitragem seja em Luiz Eduardo, enfim. Então, a gente vai ter uma cláusula arbitral pensada de acordo com aquele contrato. Enfim, então, havendo conflito de interesses, a parte faz um requerimento com base na cláusula. Faz uma narrativa sintética dos fatos e do que ela pretende que seja solucionado pelo tribunal arbitral, indicando um árbitro da sua preferência. Né? A Câmara, então, notifica a contraparte para que se manifeste em relação a esse requerimento. Apresente sua resposta. Nessa oportunidade, a contraparte pode, eventualmente, discutir a validade daquela cláusula, pode concordar, sim, existe aquela cláusula, vamos seguir adiante, porém, a narrativa fática não é dessa forma, aconteceram outras situações, e o direito aqui também, e a minha versão, a subsunção do fato à norma, é dessa forma aqui e não da forma discutida ali. Pode haver um pedido reconvencional, tá? Quem está acostumado aos casos da Camagro, a gente sempre tem um pedido reconvencional, aí evidentemente que o autor tem o requerente, no caso o autor é o requerente e o réu é o requerido, tem
a possibilidade de se manifestar novamente. A requerida apresenta também um árbitro, né? Ambos os árbitros podem ser impugnados pelas outras partes, e os árbitros, em conjunto, eles elegem um presidente. A partir da formação do tribunal que aí sim se inicia a jurisdição. Então, antes disso, a gente não tem jurisdição. Antes disso, é uma fase pré-arbitral. O início da jurisdição tem com a formação do tribunal, né? Isso pode variar de regulamento para regulamento. No nosso caso, essa formulação completa e aceitação, ela se dá no momento do termo de arbitragem, né? Que é o primeiro encontro envolvendo as partes do conflito, envolvendo o tribunal arbitral em si. E ali tem início a jurisdição. Uma coisa bacana, para vocês entenderem, é que é nesse momento que se é formatado o calendário daquele processo. Então, ali vai se definir primeiramente, quais são os litígios e o que o tribunal vai precisar decidir, né? Então, assim, a gente vai ter uma delimitação da competência material do tribunal. Então, o tribunal vai ter que se ater àquilo que foi definido no termo de arbitragem. É ali onde as partes vão falar o que elas pretendem ou não produzir de provas. É ali onde elas vão estipular o calendário dessa produção, das manifestações de uma parte ou de outra com relação a essas provas, a necessidade de uma produção de prova pericial e assim por diante. Então, as partes são os verdadeiros protagonistas daquele processo, tá? Delimitam a competência, delimitam o direito, delimitam o calendário. Então, o tribunal está ali para julgar dentro daquelas especificações, daquelas delimitações, daqueles recortes que foram feitos no termo. E aí sim, a gente tem, após toda essa produção, a gente tem o agendamento de uma audiência, onde tem as oitivas das testemunhas, onde tem as oitivas dos peritos, onde tem a contestação do resultado das perícias, onde tem a análise dos assistentes técnicos que trabalharam para ambas as partes, e que isso pode demorar 2, 3, 4 dias, 5 dias, por vezes até se estender mais do que isso, e levando-se o dia todo para isso, eventualmente. É claro que isso não ocorre no Poder Judiciário, talvez com o Tribunal do Júri, né? Mas essa é uma situação totalmente atípica. E aí, a partir disso, com o tribunal satisfeito e convencido, é que se tem a prolação de uma sentença arbitral, que, eventualmente, a depender do regulamento, ela pode ser alvo de esclarecimentos, mas ela não pode ser, no Brasil, assim defende a grande parte da doutrina, recorrível. Então, na arbitragem, a gente não tem um segundo grau. Aí você fala, mas eu só vou ter uma única instância para analisar o meu pedido? Bem, se diante de toda essa conjugação de fatores, de toda essa análise por 3 árbitros eminentemente técnicos, direcionados àquele caso, depois de mais de não sei quantas horas de audiências, de oitiva das partes, você achar necessário que tenha um segundo grau, é porque, de fato, a arbitragem não seria o meio, ao menos na visão daquela parte que pretende recorrer, a melhor solução de um litígio. Então, esse é o caso. Para você chegar até um título executivo judicial, tem todo um devido processo legal. Agora, esse devido processo legal, ele tem como instrumento aquele regulamento. E eu já falo isso para informar e para esclarecer que o regulamento, um instrumento de um processo arbitral, não é o CPC, né? O CPC é para o Poder Judiciário, enquanto que o regulamento e as previsões das partes, notadamente aquelas previstas no contrato e no termo de arbitragem, é que vão orientar aí o processamento daquela demanda em si. Enfim, então não é simples você ter um título executivo,
mas a partir de então ele tem o mesmo peso, ele tem a mesma validade que um título executivo judicial, e caso a parte não faça, né, o adimplemento voluntário das suas obrigações, aí sim abre um espaço para o processo de execução, mas a execução em si, ela é única e exclusivamente feita pelo Poder Judiciário. Apenas para complementar, acho que a fala foi perfeita. Quais são as etapas necessárias para chegar a esse título? Eu acho que uma das partes mais legais da arbitragem é que isso é maleável. Pela escolha das partes, o procedimento arbitral ele vai ser moldado pela escolha das partes, pela conveniência da situação e, obviamente, ser moldado às necessidades do caso concreto. Um procedimento que vai julgar, mesmo falando do agro, você mencionou a questão dos commodities. Uma arbitragem envolvendo commodities, provavelmente vai ser mais necessário fazer uma perícia com relação à qualidade daqueles commodities. Então, vai ter um rito. É diferente de uma arbitragem que talvez precise de mais perícias, de mais respostas, de mais análises, quando envolver uma questão, por exemplo, de propriedade intelectual. Se for uma questão em relação a arrendamento, que dependa do cumprimento do contrato, de inadimplemento, talvez tenha necessidade de oitiva de testemunhas, enquanto provavelmente uma arbitragem de commodities não vai ter. A commodities vai ser analisar a qualidade daquele commodity, a quantidade que foi entregue, não vai ter necessidade de ouvir uma testemunha ou não. Então, eu acho que a beleza da arbitragem é de que realmente fica a critério das partes. Em conjunto, eu acho que não podemos colocar o árbitro apenas como submisso à vontade das partes. Se fecha um negócio jurídico entre as partes e o tribunal arbitral. O tribunal arbitral pode, obviamente, recusar participar daquela arbitragem. Os árbitros não necessariamente precisam aceitar participar da arbitragem. Então, as partes, em conjunto com os julgadores, entram em um consenso de como vai ser a melhor forma de lidar com aquela situação, fechando o negócio jurídico, que é o termo de arbitragem. E ali se instaura a arbitragem. Então, para cada caso, para cada situação, vai caber a expertise dos advogados e a expertise dos julgadores avaliar antecipadamente ou, às vezes, fazer mudanças no curso do processo em relação a como vai se proceder com essa arbitragem. E é por isso que, normalmente muito melhor do que vai se conseguir no Poder Judiciário pelas questões mencionadas por Paulo, não por culpa dos magistrados em si, mas muito provavelmente na arbitragem vai se chegar a esse resultado justo, esse resultado adequado, esse resultado que não vai nem ter necessidade de recorrer. Obviamente, a parte que perder vai se sentir prejudicada, mas eu acho que uma das questões que também diferencia a arbitragem, eu gostaria que Paulo comentasse se concorda com isso, é uma questão também muito de cultura. Eu acho que é uma questão relevante também, e o pessoal da Unifagro, que participou da competição, pode ir notando, quando você conversa com os advogados que trabalham com arbitragem, quando você vê como acontece na prática, você vê que existe uma cultura muito diferente do que é no processo civil comum. As partes, elas precisam realmente entrar em acordo, elas precisam ser razoáveis. Existe um tom maior de cordialidade, uma questão de que as partes ali, elas estão em situação de adversidade, mas os advogados não necessariamente são inimigos. Eles não existe um tom de animosidade com relação entre as partes. E eu acho que isso também ajuda a formar esse espaço de arbitragem. Até quando a gente estava em São Paulo, a gente viu alguns advogados, não mencionando nomes, advogados amigos de Paulo, brincando um com o outro em relação à arbitragem, que eles tinham acabado de terminar e eles estavam um contra o outro brigando na arbitragem e, inclusive, trocando um pouquinho de farpas amigáveis em relação a um deles ter ganhado o processo. Mas eu acho que justamente por essa necessidade de se entrar em uma comunhão para a arbitragem se iniciar, existe esse tom maior de cordialidade e esse consenso maior para se alcançar o resultado que as duas partes querem, que é a resolução de um litígio. A gente aprende na faculdade o jus esperneandi, né? Então, acho que isso já diz um pouquinho da nossa cultura, a cultura de recorrer em todas as formas, em todas as circunstâncias, em todas as possibilidades. Isso, evidentemente, tem a ver com aspecto cultural, evidentemente. E por isso que a arbitragem ela cresce cada vez mais em áreas onde você precisa de ter uma continuidade naquela atividade em si. A contratação complexa, onde você
não pode parar aquela atividade, né, onde você tem uma série de contratos e uma série de operações sendo feitas, e todas, e se caso uma dê problema, as outras podem continuar operando, sendo executadas e assim por diante, ou as atividades empresariais em si, onde você demanda uma urgência. E aí essas áreas que são cada vez mais sendo procuradas, aí eu defendo também a arbitragem no agronegócio, porque o agronegócio ele é cíclico, né? Ele é anual, todo ano, todo final de outubro, começo de novembro, o produtor rural vai plantar sua soja, todo março, abril ele vai colher sua soja, todo abril ele vai colher, vai plantar seu sorgo, todo julho ele vai, então assim, ele precisa de ter uma certa segurança para as suas atividades em si. Como vocês da Unifagro muito bem defenderam no último caso, aquela soja que não é entregue para um produtor rural, por um produtor rural, ela faz falta lá numa ponta da cadeia, né? Então, assim, os contratos do agro são cada vez mais interligados, são cada vez mais complexos, e, de fato, a gente precisa de ter decisões mais técnicas, decisões mais atentas à realidade do agronegócio e decisões, evidentemente, mais céleres, né? E só para fazer um comentário, inclusive um desses advogados vão estar aqui no evento, mas claro que eu não vou mencionar o nome, muito menos que ele é de São Paulo. Mas enfim, e outra coisa que se fala que é bem legal é que eu discordo pelo eventual tom pejorativo que se tem, de que a arbitragem seria um contencioso chique, né? Então você tem o contencioso do Poder Judiciário e tem a arbitragem do contencioso com contencioso chique. Eu não sei se vocês assistiram aquele seriado Suits. Então, Suits seria a arbitragem e Better Call Saul seria o Poder Judiciário. Isso também não é verdade, tá? Mas, enfim, brincadeiras à parte, acho que essa cultura que Davi mencionou no Brasil é muito forte e ela precisa ser repensada e está sendo repensada de acordo com o dinamismo de determinadas atividades empresariais e de determinadas atividades contratuais. Quero agradecer aos palestrantes por esses pontos mencionados da prática, né? Nós vamos partir agora para uma segunda parte da palestra, que é o meio acadêmico, que aqui nós temos também o Davi. Eu vou falar um pouco do currículo dele, que não foi modéstia de Paulo, né? Davi é membro do Núcleo de Competições Internacionais, da UFBA, na qual participou da ICC em 2018, da Camarb, e em 2020 e 2021. Né? Sendo que nessa última competição, sua equipe ganhou os prêmios de melhor memorial da requerida e segundo melhor memorial da requerente. Então, realmente não foi modéstia de Paulo, né? E aqui, né, ensejando isso, gostaríamos de saber um pouco sobre o seu primeiro contato com essas competições, né, como se deu e como, né, você veio evoluindo nessas competições, né, no âmbito acadêmico. Bom, meu primeiro contato com a ideia de... Eita. Okay. Meu primeiro contato com competições na faculdade começou bem cedo. Eu lembro da minha primeira semana na faculdade, na semana do calouro da UFBA, existe um mutirão de apresentações dos núcleos de extensão que tem na faculdade, e de cara o que mais me interessou foi o núcleo de competições internacionais, porque tinha competição no meio e eu sou extremamente competitivo. Então eu falei, ok, é ali que eu vou participar. Mas eu fui do clássico, me apaixonei por penal e casei com o direito civil. Então minha primeira competição, na verdade, minha primeira competição que eu participei foi em direito penal internacional. Mas depois de a claridade ter descido sobre o meu corpo, eu ter percebido que direito civil é melhor, porque, convenhamos, direito civil é melhor do que direito penal, eu resolvi passar para a arbitragem empresarial. Simplesmente porque me interessava bastante. A gente foi por causa das pessoas. Eu acho que é por isso que eu comentei também da questão da cultura,
foi porque quando eu conheci as pessoas do núcleo lá da UFBA de arbitragem, a seriedade que eles levavam era diferente dos outros núcleos, e aquilo me interessou. Então, mas quando eu entrei no núcleo de arbitragem internacional, ou arbitragem empresarial da UFBA, eu não sabia nada de arbitragem. Eu já tinha ouvido falar de arbitragem em teoria geral do processo, eu sabia em termos gerais o que era, eu não fazia a mínima ideia, e inclusive quando eu fiz a minha entrevista, eu errei completamente a descrição do que era arbitragem, mas eles assim me aceitaram. Então, foi realmente muito estudo e muito estudo autônomo. Nós não temos lá na UFBA uma matéria de arbitragem, pelo menos não todos os semestres, de vez em quando nós temos a matéria de arbitragem, mas que é optativa. Então, realmente, foi aprendendo com os meus pares, foi os meus colegas, as pessoas, os meus colegas mais velhos, os meus antecessores, que me ensinaram basicamente tudo e tenho, enfim, muito a agradecer por eles em relação a isso. E eu acho que é por isso que eu valorizo tanto e parabenizo o pessoal da Unifagro, porque é a iniciativa dos estudantes. Para a maioria de nós, a realidade é essa. Vocês, na graduação, vocês vão ter que seguir atrás de grupos de extensão, grupos de competição, para terem contato com esse meio. Mas eu fico feliz também de participar agora como organizador e redator do caso da competição. Do outro lado, podendo ajudar vocês a participarem de competições que vão ampliar os horizontes de vocês vão poder ter acesso à prática. As meninas e os meninos puderam ir a São Paulo, conhecer os escritórios que trabalham com aquilo na prática, conhecer os melhores advogados do Brasil de arbitragem, e a ideia da competição toda é essa, abrir as portas para vocês poderem dar asas para vocês voarem. Então, a minha experiência foi essa, primeiro como competidor, aí depois, quando eu me aposentei como competidor, eu comecei a trabalhar com o Paulo na escrita na organização dos casos da Camagro. E na sua opinião, né, durante todas essas competições que você participou, né, que você teve esse contato, isso contribuiu para a sua vida profissional? Com certeza contribuiu para a minha vida profissional. Eu acho que eu não estaria no nível profissional que eu estou agora, se não fosse pelas competições. O nível de escrita e exigência é diferente. Quem participa de competição sabe dizer. Eu acho que, se hoje eu tenho o emprego que eu tenho... Obrigado, Paulo. Eu acho que eu devo muito ao fato de que eu aprendi a escrever de verdade. Eu não sabia escrever peça jurídica. Eu já estagiava, mas não sabia o que era escrever peça difícil. Eu não sabia o que era ler caso difícil. Eu não sabia o que era a tenacidade de, às vezes, você ter que perder noite estudando. E você aprende a isso. E por isso as competições de arbitragem, genuinamente, te treinam para a prática. O que você pega ali, você aprende. O jeito de escrever, a pesquisa jurídica, a compreensão de casos complexos. E também, no último caso da Camarb, que nós ganhamos o prêmio de melhor memorial da requerida, inclusive foi a tese que a gente montou lá, que foi a base para a minha tese da minha monografia. Então, me ajudou tanto academicamente, porque me ajudou no tema do meu trabalho de conclusão de curso, quanto profissionalmente, que eu sinceramente não sei como eu estaria. Eu não acho que eu estaria hoje no nível profissional que eu estou, se não fosse pela experiência de competição que eu tive. E tanto competindo, principalmente competindo, mas também ajudando a organizar. Acredite, dá muito trabalho fazer essas competições. A gente passa meses e meses fazendo pesquisa por caso para ficar o mais equilibrado possível, ficar o mais interessante possível, porque a gente realmente tem a intenção de que quando as pessoas forem parar para fazer essa pesquisa, isso também seja refletido. A profundidade do caso reflita na profundidade que as pessoas vão poder se dedicar e conquistar algo daquilo. Eu acho que sempre que você pode dar a oportunidade do estudante se dedicar profundamente a algo, ele vai retirar uma lição muito importante. Pelo menos foi assim para mim, e lá na Camagro a gente faz a mesma coisa, esperando que isso possa ser replicado para os competidores. Só entrou no escritório porque tinha participado de multicorte. Para você ver a importância disso. E de todos que estão no escritório, acho que só Raíssa, mas que também está participando de uma agora. Então, assim, e Raíssa também participou da mediação, né? Então, assim, todos que estão no escritório hoje, advogados ou não, participaram de multicorte. Então,
faz parte de um processo seletivo já, isso, entendeu? Por quê? Porque você percebe do aluno, do candidato à vaga de estágio ou de advogado, que ele passou por um período de estudo, aprofundado de estudo, que ele deu o máximo de si, que ele se dedicou, que ele estudou, por vezes matéria que ele não conhecia, por vezes não, normalmente são matérias que você não tem muito conhecimento, ou não são matérias usuais do seu cotidiano. Passou por um processo de elaboração de um memorial, passou por um processo longo de pesquisa. Então, são alunos que, de certa forma, têm uma rodagem em si, né? Daniel trouxe na sua fala inicial, falou sobre coisas que talvez, não concordo genuinamente, assim, mas acho que a essência do seu discurso, da sua intenção era, talvez muitas coisas que a gente aprende durante a faculdade, elas nos são dadas e de forma não tão aprofundadas, mas superficiais, e se até para a gente tem que vencer um conteúdo vasto aí, né, de matérias. Mas as competições lhe dão uma oportunidade de você ir adiante, sair de fato da sua de uma área de conforto e buscar mais, né? E consequentemente você vai ter mais de si, vai buscar mais de si e vai aprender também a trabalhar em grupo. Então é extremamente importante. É importante dividir tarefas, é importante discutir as pesquisas, é importante testar e buscar aumentar o máximo possível o seu grau de pesquisa, né? Então, assim, aquelas pessoas que não entraram nesse mundo, de fato, algo maravilhoso. É algo muito bom, porque você dá um plus na sua atividade acadêmica, na sua experiência pessoal e experiência acadêmica. Eu acho que as pessoas também evoluem muito no âmbito pessoal, tá? Sabem lidar um pouco melhor com pressão, sabem lidar um pouco melhor com ansiedade, sabem lidar melhor no contato com as outras pessoas. Enfim, então acho que a evolução ela é nos mais variados níveis. Só que você vai sair, de fato, do seu senso comum. Então, tenham noção de que isso vai ser profissionalmente importante, vai ser, além de ter o crescimento pessoal, vai ser profissionalmente muito importante, mas você precisa, de fato, correr atrás dos resultados, ajudar a sua equipe, e isso não é fácil. A gente não tem isso na faculdade. Então, há uma formação de um grupo, e esse grupo tem que ter continuidade, tem que ter esforço, todo mundo tem que se ajudar, todo mundo tem que ter uma preocupação com o outro, todo mundo tem que buscar melhorar os argumentos, enfim. Então, acho que isso é muito legal das competições em si, né? Isso é muito legal. É legal também ver que várias pessoas assim que saíram dos MUTs estão bem situadas nos seus escritórios, ou, enfim, despontaram por vezes para as outras áreas. Então, é bem legal. Seja ele mais, claro, os de arbitragem hoje são os melhores, né? Mas, enfim, eu já fui coach de direito internacional, por exemplo, de essa. Então, assim, tem o próprio Davi participou da SCC, Milena participou da SCC, né? Então, tem muitos MUTs, e independente daquele que você escolha, dê o máximo de si mesmo, vai ser um diferencial na faculdade, e certamente vai ser algo que vai agregar não só a você, mas as pessoas que estão próximas a você. Troquem experiências depois com o pessoal que participou da última competição, foi muito legal. Esse grupo em si eu consegui acompanhar mais, até porque foi longe da pandemia, e como eu estou com uma certa frequência aqui no Luiz Eduardo, eu participava de algumas reuniões com vocês, e pude acompanhar a evolução, né?
O grupo ele foi, acho que total de 17, 18 horas para ir para o Pré-Mute, em Salvador. Então, eles não dormiram durante a noite toda, chegaram lá para competir. Competiram bem, perceberam a necessidade de melhoria em muitos aspectos e melhoraram. Chegaram a um round-off que eles eliminaram a Faculdade Baiana de Direito, que é uma faculdade já tradicional no âmbito dos MUTs. E Mais depois ganharam da USP. Entendeu? Então, assim, eu queria perguntar para eles se lá atrás eles imaginavam que ganhariam da USP. Não, entendeu? Uma salva de palmas para a derrota da USP, por favor. Então, isso é algo extremamente gratificante para todos que têm a possibilidade de acompanhar a evolução, tiveram a oportunidade de acompanhar a evolução da equipe. E é gratificante também para nós da organização, né? Tirar um pouquinho a arbitragem do eixo sul-sudeste, trazer não só para o Nordeste, mas o interior do Nordeste do Brasil e ver a equipe hoje, inclusive, organizando seminários temáticos para isso, né? De fato, é muito bacana. E aí vê-los depois em São Paulo, conhecer grandes escritórios, né? Não vou falar aqui quem do grupo, mas chegou num escritório e perguntou, vem cá, qual é, na recepção, né? Qual é o andar que fica o escritório? E aí a pessoa respondeu, é o prédio todo. Então, era um prédio de 9 andares, onde só tinha um escritório, né? Eu não vou falar o nome, mas é uma das duas aqui, não sei qual é. Enfim, e foram lá e fizeram bonito. Então, assim, trocaram vários contatos, um network gigantesco. Então, isso é um aprendizado, é uma experiência. Quem tiver a oportunidade, de fato, não deixe de participar. Sinal para eu parar de falar. É uma experiência gigantesca. Então, troquem experiência com o pessoal que participou da competição, não só os oradores, mas também os pesquisadores, também os coaches. Acho que isso é extremamente importante para vocês. Quero agradecer essas exposições, né, da prática acadêmica. E eu queria, ainda assim, né, como nós estamos no meio acadêmico, muitos estudantes de direito, né, eu gostaria que vocês relatassem de modo breve, para a gente terminar isso de uma maneira descontraída, experiências que vocês tiveram marcantes dentro da arbitragem. Né, pode começar o Davi ou o Paulo. Eu não vou falar da arbitragem propriamente dita, mas eu vou pegar um pouquinho do discurso do Davi, quando ele fala que a competição fez com que ele melhorasse muito o profissional que ele é. E, de fato, Davi, hoje, é um profissional extremamente preparado e pronto para o mercado, em qualquer área, em qualquer escritório. Ele aprendeu e aperfeiçoou isso ao longo do tempo, a ver o processo de uma forma diferente daquela que é só você rodar folhas e falar, é isso e aquilo, mas pensar na extensão e na complexidade do que um fundamento ou que um argumento pode ocasionar para um jogador, ou para 3 jogadores, ou, eventualmente, para preparar para um próximo recurso, ou de pensar estrategicamente em outros atos ou consequências processuais. E eu não tenho sombra de dúvidas que isso começou em virtude da participação do Davi em uma competição e que foi sendo aperfeiçoado ao longo também da participação em outras competições, mas também em organização de competição. Então, acho que a Davi aqui é um bom exemplo de um profissional pronto e que ele é oriundo de um mundo de multi e
e que certamente já tem um futuro, já é um profissional brilhante e tem um futuro ainda mais promissor. E, repito, tudo isso originado por um multicoach. Não tem direito a aumento. Agora fica um pouquinho sem graça para continuar depois disso. Eu diria que um momento que me marcou muito em competição, eu acho que me marcou mais organizando competição do que participando. A participação foi incrível, mas na organização, eu diria que no ano passado, no ano passado, quando nós estávamos nas finais em São Paulo, Adriana Bragueta, que é uma arbitralista muito importante, ela foi a professora homenageada nas finais, ela foi a presidente do Tribunal Arbitral Final, composto inclusive por 3 mulheres, dentre elas a Adriana Bragueta, e as perguntas que ela fazia eram perguntas que a gente não tinha se questionado ainda. E foi naquele momento em que ela fazia perguntas que nem a gente que tinha organizado o caso tinha conseguido pensar. Qual foi isso? Ano passado, nas finais, quando a Adriana Bragueta começou a fazer perguntas, eu olhava para Paulo, o Paulo olhava para mim, a gente pensava, meu Deus, ela é um gênio. Só que, depois disso, a gente vendo as pessoas que a gente conhecia, ela fazendo perguntas para as meninas da Faculdade Baiana de Direito, que eu conhecia pessoalmente, né? Eu sou de Salvador, então conheço pessoalmente as meninas da Faculdade Baiana, e elas mandando bronca. A Adriana Bragueta fazia perguntas que eu nem recebia a resposta, e as meninas sabiam responder. Aí eu pensei, meu Deus, é por isso que a gente faz o caso. A gente faz o caso, é nosso bebezinho, só que acaba sendo uma coisa que transcende a gente, pela participação dos árbitros. E a Adriana Bragueta é uma pessoa tão condecorada, não tem palavras para descrever o quão importante, o quão significativa ela é para o mundo da arbitragem. E ela está ali, se dedicando enquanto árbitra naquele momento, junto com estudantes que leram o caso que eu passei muito tempo fazendo. Então, são aqueles pequenos esforços de pessoas que só estavam ali em um momento de não seriedade. A competição, obviamente, a gente, quando competidor, leva muito a sério. Mas não é um caso real. Aquilo, no final, são só pessoas que estão congregando ali para tentar o melhoramento mútuo. Tentar alcançar uma coisa melhor, uma coisa amigável. E ver uma profissional tão significante para a história da arbitragem brasileira, em conjunto, em um caso que a gente humildemente fez e colocou para o mundo, para os competidores julgarem, e competidoras que eu conhecia pessoalmente, conseguindo transcender o que eu mesmo entenderia sobre o caso, e respondendo, e o sorriso de Adriana Bragueta depois no final, quando aquilo acabou, e os elogios que ela teceu. Enfim, foi um momento, eu acho que muito marcante, muito bonito, para mim, pessoalmente, ter visto aquilo, porque eu acho que foi a culminação de todos os esforços que a gente, enquanto organizador de competição, faz. Porque eu acho que as competições realmente são um momento que você pode transcender. Um momento assim, de transcendência acadêmica, e que você alcança níveis que você não fazia ideia que você poderia alcançar. E é por isso que eu recomendo que todo mundo faça, porque enquanto organizador, competidor, pesquisador, o que for que seja, as competições realmente moldam profissionais, moldam caráter, e recomendo que todos participam, principalmente da Camagra. Já que a gente está falando de experiências, aí falou da questão mais traumática e também de uma que marcou muito, que eu me lembro, a gente, depois de 17 horas dentro de uma van, chegou para poder fazer lá o debate, eu e a Juliana sem dormir, 0 sono, 0 água no corpo, 0 comida. A gente chegou lá para poder debater, e eu lembro que a gente tinha pensado em tudo, todas as perguntas possíveis que poderia chegar. Aí chegou aqui, desculpa, mas o infeliz do Davi, e me perguntou um negócio que eu nunca vi na minha vida, e todo mundo me olhando. Eu acho que eu nunca inventei tanta coisa, e saiu alguma coisa lá, mas acho que eu nunca inventei tanta coisa na minha vida para poder sair de uma pergunta. E eu acho que eu saí, não tenho certeza. Mas eu lembro que eu tremi tanto, mas tanto, e minha cabeça doendo, e a Juliana só me segurou assim. Aí eu, amém. Amém, Deus. Então, eu posso falar que a minha experiência traumática foi com o Davi. Aí, ó. Vocês veem a cara de bonzinho, mas não é bonzinho, não. A gente está aqui como árbitro para
bota pressão mesmo, não tem outra forma de falar. É sobre pressão que diamantes se formam. Então, o nível que vocês chegaram depois lá em São Paulo foi exponencialmente, absurdamente superior ao que estavam antes. E a gente coloca aquela pressão antes, justamente para vocês melhorarem, vocês pesquisarem mais. E no final saiu algo muito bonito e a gente ficou muito feliz pelo resultado de tudo. Não podemos esquecer, né? A equipe ganhou o prêmio o prêmio Eleonora Coelho. Eleonora Coelho, de equipe de destaque da competição. Então, muitos parabéns para vocês. E desculpa pela pergunta escrita. É pergunta difícil. Obrigado, Davi. Para finalizar, com chave de ouro, o Dr. Paulo vai nos dizer um caso em que ele participou, né, que marcou bastante a carreira dele, e nós vamos encerrar com o Paulo. Na verdade, não vou falar necessariamente de um caso, mas de um fato, né? E de um fato específico. Aproveitar que Davi comentou e falou sobre a professora Adriana Bragueta. Enfim, a Adriana Bragueta é das árbitras mais respeitadas no Brasil e no mundo, né? E ela participou de uma final, onde ela, inclusive, levou ela autorizou a nomeação de um prêmio, que é um prêmio de melhor memorial. Hoje leva o nome de Adriana Bragueta, pela seriedade com que ela conduz as suas atividades na arbitragem. Mas um fato é uma situação engraçada, porque estava numa audiência, né, num processo complexo. Já deixando até um spoiler, estava tendo salvo engano, era um hot tubbing, que é um encontro de peritos, onde tem um negócio no processo penal, a cariação, é quase isso, né? Então você joga os peritos ali, eles ficam um questionando o outro, dando resposta para o outro, enquanto que os árbitros também vão questionando e, enfim, então é um momento tenso. E a Adriana levanta, porque vê uma pessoa entrar com um sequilho, e aí ela vai, levanta, pega o café, come o sequilho e fala: "Você pode repetir, por favor? Porque eu não prestei atenção." Então, assim, ela se distraiu em um momento, mas teve a humildade e de forma extremamente fofa, né, como ela é, e de voltar e pedir: eu não quero passar, eu fiquei aqui desatenta por alguns segundos, mas eu quero voltar, quero entender o que está se passando e assim por diante, para que eu consiga resolver aquela situação. Isso mostra também um pouco do informalismo que a gente tem na arbitragem, não está ali onde, por vezes, você tem até medo do que o juiz vai falar com você, ou do juiz vai ficar bravo ou não ficar bravo, ou daquela autoridade de um juiz em si. Mas é o modo com que as audiências são conduzidas, o modo com que o processo arbitral em si é conduzido, com uma certa leveza, com uma certa cordialidade, com uma certa gentileza, né, entre as partes. Isso é muito importante, e eu acho que isso, pelo menos em alguns momentos, eu vejo surtindo efeito no próprio Poder Judiciário e algumas testemunhas, aliás, no trato do juiz com algumas testemunhas, ou no trato com as partes, ou, por vezes, até nas sustentações orais que são feitas mais recentemente, pelo menos, nos tribunais. Acho que é isso. É um fato interessante em si, mas foi muito bacana, sobretudo quando você vê quem estava lá, a Adriana Bragueta, enfim. Espero que todos possam depois ler um pouquinho do currículo da Adriana Bragueta e entender porque de fato ela é tão aclamada, digamos assim, no mundo da arbitragem. Gostaria de agradecer os palestrantes, Dr. Paulo, Dr. Davi, né, pela exposição. E eu vou passar a palavra para a Juliana, da Unifaagro. Enfim, eu gostaria muito de agradecer vocês. A presença de vocês, para a gente, é muito importante,
principalmente porque quando a gente entrou na competição, foi justamente o Paulo que convenceu a gente a entrar nessa furada, entre aspas, mas foi ele que convenceu a gente e a gente entrou. Falei, Maria Luísa, a gente precisa participar, fazer alguma coisa. E eu confesso que quando eu entrei na Camagro, eu já não, assim, eu estava meio desanimada com o meu curso, principalmente porque estava online. Então, participar da competição me motivou a continuar. E, que nem o próprio Danilo conversou comigo esses dias, motiva a gente a ir para a área de advocacia, porque às vezes a gente fica meio confuso se vai para o concurso ou vai para outra área. Eu acho que a competição ela define muito bem o que é, o que você quer, se é isso mesmo, enfim. E também o Davi, acho muito importante a presença dele, principalmente porque ele motivou a gente lá em São Paulo, que tinha aquelas equipes enormes contra a gente, USP, um monte de gente, e ele falou assim, não, galera, levanta a cabeça, vocês foram muito bem online. Eu acho, sim, a presença de vocês aqui realmente valeu muito. Eu espero que tenha sido muito bom para todo mundo que está aqui. E só um minutinho que eu vou voltar lá para baixo, para a gente finalizar. Enfim, gostaria que vocês dessem uma salva de palmas, nossos palestrantes. E antes de terminar, só para a gente explicar, né? A gente está falando de competição, enfim. Nós montamos um caso. Confesso que foi uma Camagro simplificada, porque a gente não tem assim tanto conhecimento para estar montando um caso. Mas foi o nosso colega Danilo que ajudou a gente a montar, inclusive. Gostaria que desse uma salva de palmas para o nosso coach. E, assim, eu espero que todos vocês tenham pelo menos a curiosidade de olhar e tentar participar. No dia 7/10, a gente vai ter os debates. A gente precisa que vocês se inscrevam para saber mais ou menos quantas pessoas vão participar e também para organizar os árbitros. Nós já temos alguns advogados confirmados e também alguns professores que vão estar lá presentes. Enfim, os debates, vocês vão ter que construir teses para defender tanto a requerida quanto a requerente, e no dia ou um dia antes a gente vai sortear as equipes que vão debater entre si. E no dia 5 e 6 nós vamos estar lá na faculdade. Para quem é de outra instituição, a gente já deixa o convite, se vocês tiverem dúvida ou qualquer questão sobre como é que funciona, a gente vai estar à disposição lá na faculdade para ajudar vocês. E também, caso queiram fazer um treino ou algum teste para saber como é que funciona, a gente vai estar lá disponível. Enfim, a nossa próxima palestra vai acontecer no dia 2/10. Essa palestra vai ser totalmente online e vai ser às 5h. Porque a gente não conseguiu conciliar muito com as aulas, então vai ser das 5 até às 7, mas eu imagino que vai acabar um pouquinho antes. Então, a gente vai disponibilizar o link e vai mandar no e-mail também de vocês. E o tema vai ser arbitragem e agronegócio. Nós trouxemos 2 advogadas do Rio Grande do Sul que atuam com isso e também elas têm um pouco de experiência com arbitragem. E também o Marcos Reis, uma pessoa assim, currículo enorme, e ele assim, é uma pessoa muito bem especializada para falar sobre esse assunto de arbitragem. Enfim, e também, deixa eu verificar aqui se tem mais alguma coisa. Caso alguém não tenha recebido o e-mail com as informações, por favor, entre em contato com a gente, que a gente vai tentar agilizar essas questões. No mais, agradeço muito a presença de vocês e espero vê-los aqui novamente ano que vem, quem sabe, no segundo simpósio. Mas, enfim, e gostaria também de chamar o meu colega, só antes de terminar, para ele dar uma palavrinha sobre o caso. Foi meio improvisado, mas ele dá conta, porque ele é o orador da competição. Então, a gente bota em prática. Boa noite a todos. Coach agora, não estava esperando por essa, mas obrigado.
Sobre o caso é um pouco parecido com o da Camargo, para ser bem específico, é bem parecido. É sobre contratos no agronegócio, descumprimento contratual. E, bom, tiramos a parte mais complexa que tinha, que era a cláusula Lockout, até porque foram meses e meses de pesquisa e trabalho para chegar em um resultado que, ao nosso ver, foi gratificante. Chegamos até as semifinais. Então, acredito que se deixássemos a cláusula Lockout, poderia tornar muito difícil. Então, tornamos o caso mais simplificado, mas é muito interessante vocês sentir o sentimento do que é advogar, do que é representar um cliente, do que é ter a fazenda dele em suas mãos e ele depender de você para sair de uma situação ou para se recuperar. E esse sentimento é o que torna os advogados advogados. É o sentimento que eu gosto de chamar de vencer, de vitória, de trazer um argumento e esse argumento ter outro argumento contra, mas mesmo assim, o seu argumento ser escolhido. E é por isso que acredito que eu seja suspeito para falar da competição, porque eu só decidi advogar depois que participei da competição. E se posso rapidamente falar dela, eu definiria em 2 palavras: autocrítica e autoaprendizagem. Autoaprendizagem porque você monta o seu argumento, e o primeiro argumento que você monta ao se deparar com um caso não é o que você vai usar lá na competição. Ele evolui muito. Então, é uma aprendizagem constante. E a autocrítica é você se deparar, se realmente é advogar que você quer ou se você pretende seguir uma carreira de concurso ou a que aparece por aí. São só essas palavras mesmo, obrigado. E parabéns pelo evento. Agradeço a presença de todos. Enfim, espero vocês online no dia 2 e no dia 3, lembrando que vai ser presencial. Mas é isso, tenham todos uma boa noite. A lista de chamada está na saída, então vocês podem assinar. Talvez vai dar uma filinha, mas tenham paciência. Conversem, enfim.